Ei, você, espera um pouquinho aí, você vai ouvir a palavra de Deus aí, espera um pouquinho, fica aí. Fica aí 2 minutinhos que você vai ouvir a palavra de Deus, ó. Aqui, meu amigo, aqui é a Escritura Sagrada, olha aí, ó. Você vai ouvir a palavra de Deus. Espera aí, fica aí, você aí atrás aí, ó. Você aí, rapidinho aqui. Você precisa ouvir a palavra, aqui a palavra de Deus é revelada. A revelação das Escrituras Sagradas. Muito bem, Bispo Marzan, curte aí, segue, compartilha, seja um seguidor. É rapidinho, alguns minutinhos. Leiamos a palavra de Deus, Marcos 9. Marcos 9. Ei, fica aí para você ouvir a palavra de Deus, é uns minutinhos só. Marcos 9. Marcos 9, 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. E não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Ó, é muito forte, hein? É uma palavra de Deus revelada. Aqui é a Escritura Sagrada revelada. Aqui é revelada, tá? Aqui você ouve a Escritura revelada. Muito bem, muito bem. Fica aí um pouquinho. Você precisa de ouvir a palavra de Deus, ó. Aqui é a Escritura Sagrada, revelada, uma palavra revelada. É rapidinho. Então vamos lá, Marcos 9, 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. E tendo partido dali. Às vezes estamos em um lugar, às vezes precisamos partir dali para o outro lugar. Às vezes Deus está te usando no lugar, mas de repente você tem que partir. O Espírito de Deus quer que você saia daquele lugar e vá para o outro. Por quê? Talvez a obra ali já está concluída para aquele momento e Deus pretende te usar em um outro lugar, em uma outra localidade, quem sabe bairro, cidade, país, etnia. Marcos 9,30, e tendo partido dali. A Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. A Igreja de Cristo, ela se move pela face da terra. Você que faz parte, ou você que é a Igreja do Deus vivo, saiba, somos a Igreja de Cristo, um organismo vivo. O cabeça da Igreja é Cristo, está lá no céu, assentado à direita de Deus Pai. Mas o seu corpo, que é a Igreja militante, que é um organismo vivo, muitas vezes temos que partir dali. Marcos 9,30, e tendo partido dali. Deus tem almas, Deus tem obra para te usar em outro lugar, em outra nação, em outro país. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. Às vezes você passa por algum lugar. Quem sabe você vai passar em Nova York, em Londres, Nova Delhi, São Paulo, Buenos Aires, e vai por aí afora. Japão, Europa, África. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. Jesus passou por muitos lugares com a sua equipe missionária. E onde ele passava, havia sinais, prodígio, maravilha e milagres. E salvação de almas. Aonde você passar, você partindo de um lugar para o outro, por onde você passar, às vezes Deus fala, fica aí um tempo. Fica nessa cidade, fica nesse país, fica nesse lugar algum tempo. Porque Deus quer te usar ali. E depois ele vai te movimentar. Marcos 9,30, e tendo partido dali, passavam pela Galileia. E não queria que ninguém o soubesse. Interessante, né? E não queria que ninguém o soubesse. Jesus estava passando, tinha partido de um lugar, e estava passando pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Muitas vezes nós precisamos estar anônimos. Às vezes Deus nos usa de maneira anônima. É melhor, às vezes, que as pessoas não saibam que estamos ali. Por quê? Aí é um mistério de Deus, aí é um propósito de Deus. E não queria que ninguém o soubesse. Muitas vezes Jesus Cristo tem discípulos, servos, servas, que são anônimos. Às vezes você está no lugar que Deus te colocou, você está anonimamente aí, puxa, eu quero falar de Jesus, eu quero falar que eu sou um cristão, evangélico, protestante.
Mas a palavra diz que tudo tem o tempo e a hora. De repente é para você ficar calado. Porque no momento certo Deus vai te usar. Ou às vezes Deus vai te usar de uma forma anônima. Tem coisa que é mistério, tem coisa que é propósito de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe. Marcos 9,31. Estamos terminando. Fica aí só mais um pouquinho para você ouvir a palavra de Deus. Marcos 9,31. Porque ensinava os seus discípulos. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Jesus Cristo ensinava os seus discípulos. A palavra cristão quer dizer um seguidor de Cristo. Você é um aluno de Cristo. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Você é um cristão? Então você precisa ser ensinado pelas Escrituras Sagradas. Ó, você precisa ser ensinado pelo livro sagrado. É isso mesmo. Vai olhando, observando a palavra de Deus. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem será entregue. Jesus Cristo foi entregue na mão do Império Romano, na mão dos líderes judaicos, porque Deus tinha um propósito. O Filho do Homem será entregue. Jesus foi entregue para que pudesse cumprir as Escrituras. Tudo fazia parte do plano de Deus. Não se preocupa. Tudo faz parte do plano de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra. O apóstolo Paulo escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe com a situação, não se preocupe com a circunstância, porque você está nessa cidade, porque você está nesse país, porque você está neste lugar, é porque a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, não se preocupe com a circunstância e com o lugar. O Filho do Homem será entregue e o matarão. E o matarão. Para muitos, a morte é uma derrota. Só que a morte de Cristo foi uma derrota para Satanás. Muitos pensam que a morte é uma derrota. Porém, a morte de Cristo foi uma derrota. Para quem? Para Satanás e os anjos caídos. A morte de Cristo foi uma derrota, não para ele, pois este era o plano de Deus para aquela ocasião. A morte de Jesus Cristo foi uma derrota para o querubim Lúcifer e para os anjos caídos que estavam com o querubim Lúcifer. Então a morte de Cristo foi uma derrota para o inimigo. Jesus Cristo disse, o que eu faço agora, vocês não vão entender, vocês vão entender depois. Ele falou com os discípulos, com os apóstolos, ó, o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender depois. O diabo não entendeu nada. Os demônios não estavam entendendo nada, mas eles crucificaram o Filho de Deus. E aí, dançaram sem música. A morte de Cristo, a morte do Messias, foi uma derrota para o Satanás e seus anjos. Terminando, mais 3 minutos. O Filho do Homem será entregue e o matarão, vírgula. E o matarão para que Satanás e os demônios sejam derrotados. Mas 3 dias depois da sua morte, 3 dias depois que Satanás tinha matado Jesus Cristo ressuscitou. O diabo foi derrotado, Cristo voltou à vida, Cristo ressuscitou. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vou fechar aqui a escritura. Os discípulos apóstolos não compreendiam isto. Jesus estava falando que seria entregue na mão dos pecadores, das lideranças políticas e religiosas, e que seria morto. Os apóstolos e os discípulos não estavam entendendo nada. Afinal de contas, eles eram judeus. E eles sabiam que quando o Messias viesse ao mundo, o Messias seria um vencedor, sairia vencendo, venceria as nações inimigas de Israel, e o Messias reinaria na face da terra, um reino de Deus literal. Então o Messias estava dizendo que seria entregue na mão dos pecadores, que morreria e que depois ressuscitaria. Esta parte do plano de Deus, o Criador não tinha revelado para o povo judeu, não.